Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu separei várias plantinhas para a gente fazer poda junto, os replantes eu faço depois e eu tô começando aqui a mostrar a Euphorbia Flanagani, que é uma plantinha muito linda, tá a sol filtrado. Quem pediu dica dessa plantinha aqui, não precisa se preocupar que ela é uma plantinha fácil de cultivo. O substrato, ele é o mesmo que eu uso para todas as suculentas. Tenho vídeo aqui no canal falando sobre ele. E a questão da exposição solar, que foi a pergunta nos comentários já faz mais de mês, me desculpem, mas eu deixei a dica nos comentários, eu respondi, tá bom, a pessoa. Então, por mais que eu demore para fazer o vídeo em questão, eu vou estar respondendo como que é o cultivo aqui no meu cantinho da plantinha que vocês tiverem dúvida. E essa plantinha aqui eu vou fazer a poda, logo eu vou estar fazendo a poda dessas hastes aqui, ó. Você pode fazer o corte aqui, ó, dessas hastes, plantar, não precisa passar nada, porque ele solta um látex e depois ele seca, e você pode plantar ela dessa forma assim, e dessa forma aqui, você plantando, ela vai emitindo outros caules aqui, até formar algumas cabecinhas no decorrer desse caule aqui. Às vezes um desse daqui dá só uma cabecinha ou duas cabecinhas, e aí quando tiver mais ou menos do tamanho assim, ó, mais ou menos assim, ó, do tamanho da minha unha, meu Deus, mas tá estourada essa imagem, mais ou menos assim desse tamanho, você já pode tirar a cabecinha para estar plantando num vasinho pequeno e começar o cultivo da sua Euphorbia Flanagani. Aqui eu tenho dois exemplos da mesma quantidade de sol, essa daqui e essa daqui, elas estão muito diferentes. O sol está sendo filtrado agora no verão e ela emite muita flor quando ela é exposta ao sol. Essa daqui eu vou ter que olhar o que essa planta tem e talvez até dar uma podada nessa planta, porque ela está muito diferente, está muito estranha. Então, basicamente o substrato é o mesmo para qualquer tipo de suculenta que seja bem drenável. Elas estão sendo cultivadas agora ao ar livre, com sol filtrado do verão, porém no inverno é sol pleno, já que eu moro aqui no sul, o sol do inverno e do outono, aí meados do outono já começa a ficar um pouquinho mais fresquinho, então eu já recuo todas as telas. É assim que eu faço no meu cultivo. Não é uma planta difícil de cultivo, muito, muito exótica. Tem gente já até que me falou, eu não gosto dessa planta é feia, mas eu gosto, eu acho muito legal essa planta, eu acho assim, quanto mais exótica, mais legal, sabe? Muito show. Deixa eu mostrar uns caules aqui da minha Nixana, olha aqui que legal, quantas mudinhas, muito show, né? Muito legal. Eu amo fazer as podas por causa disso, ó. Eu acho muito mais fácil, muito mais rápido multiplicar as suculentas através da poda do caule, né, da roseta, do que fazer de folhas. Porém, eu faço ainda assim os meus berços, só que aí você tem que ter mais paciência, né? Aqui eu tenho o caule da momoca, que também tá cheio, ó. Vamos lá pro cantinho, que eu separei as plantinhas, vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar como que tá a coleção aqui, ó. Essa planta aqui tá muito bonita, né? Olha só, essa daqui é o Euphorbia Mamillaris variegata. Nossa, gente, é difícil às vezes de estar decorando esses nomes. Deixa eu mostrar o meu Matudai. Olha só a floração dele, que linda. É uma planta linda, né? Logo a gente vai fazer a poda aqui dessas flores aqui juntos, da punita. Tá cheia de flor, olha só quanta flor, gente. É tão bonitinha a florzinha, olha que lindinha. Aí vamos aqui que eu quero mostrar para vocês as plantinhas que a gente vai fazer a poda. Ó, essa plantinha aqui tá meio estranha, olha aqui como ela tá sentida. Olha só, tá molenga, aí eu vou fazer a poda.
Vou fazer a poda aqui dessa lilacina, que é uma planta que eu amo e deu haste floral central. E mesmo assim eu vou fazer a poda. Deu uma queimada aqui, ó, porque o substrato tá tão enraizado que mesmo eu fazendo 2 regas semanais não estava sendo suficiente, o substrato estava esturricado e queimou até o centro também, ó, além de ter dado a haste floral. Aqui eu tenho 2 polidones que também acabaram queimando, ó, então é normal. Antes, gente, no começo do canal, eu ficava tão chateada com as plantinhas queimadas. Nossa, sabe aquela primeira paixão, sabe? Eu ficava muito chateada quando queimava. Agora eu já não dou mais muita bola, não. Mas eu vou cuidar das minhas meninas, sim. Ela é muito linda, né? Olha só a polidones. Tem umas folhinhas mais gordinhas. Ai, linda, linda, linda. Aqui eu tenho a Orion, que ela tá também, ó, meio estranha. Apesar de todas as manutenções que eu faço aqui, volta e meia tem outro vaso precisando de atenção. Aí, ó, eu tiro as hastes assim, ó, eu corto elas longas e depois deixo ela secar e tiro. Viu como saiu facinho? É muito melhor, né? Aqui, lembra? A gente fez a jardinagem dessas plantinhas aqui juntos, e aí hoje eu vou fazer a poda dessa menina aqui. Aqui eu vou cortar a minha, deixa eu ver aqui, essa daqui é a Midori. Eu quero mudinha dessa menina para ir pro ar livre, assim como da Dáguida. Eu quero mudinha para colocar no jardim. E também vou fazer a poda de alguns raminhos aqui dessa daqui, que agora no verão não é muito indicado fazer a poda, mas eu acho que ela é fácil de cultivo, ela não é melindrosa, então não precisa ficar observando a dormência dela não. Porque esse daqui é um sedum e os sedum estão em atividade no inverno, então seria mais indicado fazer a poda dos sedums no outono e inverno. Então essas são as plantinhas que vão passar por manutenção. E eu vou fazer com o fio, comprei esse daqui, ó, 0,35, vocês me indicaram, e muito, muito, muito obrigado, gente, muito obrigado de coração. Deus abençoe cada um de vocês pelas dicas que vocês me dão aí também. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, não é? Olha, tá sendo uma troca assim muito, muito especial. Olha, eu desejo tudo, tudo de bom para todos vocês aí. Muito obrigada. Sempre tem um hater por aí, né? Volta e meia aparece um hater, mas faz parte, né? Isso aí faz parte. Então, o que eu não der conta de cortar com o fio aqui, eu vou cortar com a tesoura ou com a faca, que já estão todas aqui preparadas. Então, deixa eu arrumar o celular no tripé. E aí a gente vai fazer as podas. Vamos começar aqui pela Orion. Olha só como ela tá sentida. Eu vou trocar esse substrato, que esse substrato aqui dá pra ver que tá bem antigo. Aí vamos cortar o nylon aqui, que foi a indicação de vocês. Vamos deixar um pouquinho aqui de caule, para que... é a primeira vez, gente, eu não podei nenhuma, tá? Eu não podei nenhuma. É a primeira vez que eu tô fazendo a poda com esse daqui. Ai, gente. Ai, podou. Ai, que legal. Vocês são top, né? Vocês não me dão dica furada. Ai, que legal, gente. Ele é muito mais forte do que o fio dental. Show de bola. Então eu vou deixar essa menininha aqui sem replantar agora, nesse primeiro momento. Eu acho que eu vou deixar secar no sol, porque eu gosto de deixar secar no sol também, sem passar nada, e depois eu replanto. Não vou replantar hoje, eu vou replantar amanhã ou depois, mas você pode replantar na hora, tá? Se você é novo no cultivo de cactos e suculentas, né? No caso, hoje a gente está falando de suculentas. Você pode replantar hoje mesmo, pode passar uma camadinha assim bem leve de cola, espera secar, porque ela é instantânea, bem rapidinho, né? E aí pode já estar replantando a sua menina. Esse caule aqui vai ficar guardadinho para dar muda. E vamos para a próxima plantinha aqui. Deixa eu ver qual que eu faço a poda agora.
Acho que eu vou fazer da Midori aqui. Vamos meter a faca na Midori. Mas a Midori aqui, gente, eu quero deixar folhas. E ela tá até um pouquinho estiolada, o que favorece a entrada do fio, ó. Eu vou deixar essas folhas de baixo aqui. Vamos ver aqui. Eu poderia estar cortando com a faca. Vamos ver se esse caule aqui não é lenhoso, não é muito grosso e... Vamos ver se corta com o fio. Cortou. Ai, que beleza. Olha aqui que legal. Nossa, mas fica um corte muito limpo, fica um corte perfeito, gente. Até parece que passou a faca. Eu acho que até com a faca não ficaria tão perfeito. Gente, amei. Amei, amei, amei fazer a poda assim. Deixa eu colocar aqui no chão as plantinhas. Aqui também eu vou deixar um pedacinho aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar o fio para vocês que eu comprei. É esse aqui, ó, 0,35. É um fio de pesca. Nossa, mas é muito legal essa poda com fio de pesca, gente. Legal, legal mesmo. Vamos deixar algumas folhinhas aqui. Ela já tem mudinha no caule. Olha que legal. Podia estar passando a faca, mas eu tô tão empolgada com o fio que vai com o fio. Ai, que legal, gente. Ó, deixei algumas folhinhas. Com o fio tem a vantagem de que você não machuca as folhas daí. Deixa eu ver qual que eu vou. Essa daqui eu não vou mostrar pra vocês, que essa daqui eu acho que vai ser mais difícil de eu fazer a poda. Agora vamos fazer a poda aqui desse sedum aqui. Eu vou cortar aqui assim. Ó, vou cortar umas mudinhas, depois eu tiro as folhinhas. Eu quero ter um vasinho bem cheio. Não vou cortar muito, eu acho que eu vou cortar só 3 mudinhas. Ele fica numa coloração tão linda no inverno. Bem fofinho esse sedum aqui. Pronto, cortei 3 mudas. Acho que é o suficiente para eu replantar aqui nesse vaso e aí encher um pouquinho mais o meu vasinho. Não vou passar nada, vou deixar no sol depois. Vou colocar aqui, ó, para ser um pouquinho mais rápido, para não entediar vocês. Vamos aqui para essa plantinha aqui, que o torrão eu vou jogar tudo fora. E aí eu vou fazer a poda aqui das pulidones, que estão queimadinhas, tadinhas. Vou deixar até um pouquinho de folha também, para que dê mais mudinha. Nossa, que legal que é, como esse fio é forte, gente. Aqui tava com um pouquinho de apodrecimento, ó, mas já tá seco. Vamos ver aqui com a faca. Vou tirar assim, ó. Aí, vou deixar assim mesmo. Pronto, vou deixar aqui do lado. Vamos para a próxima. Ai, é uma terapia jardinar, né, gente? Ai, é tão bom mexer com as plantinhas. Olha só. Só que quando eu comecei a perceber que eu tava adquirindo planta demais e tava tendo muita planta aqui, eu comecei a perceber que já não tava sendo mais hobby. Vamos cortar a haste aqui, porque já tá um trabalho para poder cuidar dessas meninas. Dá muito trabalho. Dei uma pausa por causa dos cachorros. Os cachorros volta e meia aí atrapalham o vídeo. Mas é muito bom ter cachorro, tanto pela segurança. Ai, gente, esse daqui não vai cortar não. Esse não vai. Tanto pela segurança, eu gosto de ter cachorro, quanto pelo emocional. Ai, eu amo cachorro. Adoro ter cachorro. Meu, ele enliou aqui, gente, de um jeito. Aí, pronto. Acredita que o fio foi no meu olho? Ai. Vamos cortar aqui assim. Vamos tirar umas folhas, né? Pra brotar. Ai,
Essa planta aqui é muito linda, eu vou deixar ela enraizando. Vou passar cola ou não sei o que eu vou fazer ainda, vou decidir. Aí futuramente eu dou atualização para vocês de como que vai ficar essas plantinhas aqui. Aí eu vou replantar, vamos ver se ela vai enraizar e dar mudinhas, né? Porque ela deu haste floral, elas costumam morrer depois de dar haste floral central. As equevérias, elas morrem, mas elas acabam deixando mudinhas pra gente. Vamos deixar essa daqui de lado e agora vamos para esse arranjinho aqui que a gente fez junto esses dias. Acho que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, né? Eu quero fazer a poda aqui, ó, dessas raízes. Eu vou tirar essa mudinha aqui, vou plantar individualmente num vasinho pequenininho depois. E aqui eu vou usar a faca. Vamos tirar a folhinha aqui, aproveitar. Na hora da poda que é bom tá tirando folhinha. Acho que eu vou cortar mais um pouquinho. Pegar a parte de trás da lâmina que tá limpa. Isso. Aí, vamos deixar ela aqui no cantinho. Que o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou pegar o potinho. Vou deixar aqui. Assim. E vou colocar a menina aqui. E aqui ela vai enraizar. Quando ela começar a emitir raiz, aí eu passo ela pra terra. Tirei algumas folhinhas, ó, pra fazer mudinhas. E agora a última aqui. Eu não ia mostrar pra vocês, mas será que eu vou conseguir fazer a poda direitinho? Acho que eu vou tirar ela aqui embaixo com a faca. Já podei. Olha, foi até fácil, gente. Só que ela tá tão molenga. Ela tá bem molenguinha. Eu até quis fazer a poda dela, por talvez ela está com um apodrecimento de caule, mas ela não tá não. Tá meio estranho esse caule aqui, mas vamos cortar mais um pouquinho aqui. Aí ela se renova, né? Ó, perfeito. Opa, vamos tirar o fio aqui. Vou colocar aqui no copinho. E depois, quando ela estiver enraizada, eu replanto. Eu cortei ela bem ali, ó. Bem ali embaixo. Aquilo ali eu acho que não vai dar em nada, porque tá bem na base. Aqui, essa plantinha aqui é a... Deixa eu mostrar pra vocês, a Bluestone. Olha que lindinha. Não vou tirar ela daqui, que ela tá super firme. Gostou de ficar aqui. E essa daqui que a gente acabou de podar é a Íria. Ó, muito linda essa plantinha. Então, pessoal, era isso. Futuramente aí eu mostro pra vocês como que essas meninas vão ficar, ó. Fiz a poda de todas elas, fizemos aqui juntos, né? Muito obrigada pela dica do fio, amei. Muito show de bola essa dica do fio aí de vocês, olha, foi muito legal. Nunca mais vou parar de usar. E agora vamos para os nossos 30 segundos de pet. Vou mostrar para vocês os meninos aqui. Olha essa perninha. Olha essa perninha. Olha como eu sou gostoso. Olha só como eu sou gostoso, esse meu lindo. Deixa eu dar a volta aqui para mostrar eles para vocês. Maquis, vem cá. Deixa eu tirar essa coberta daqui. Deixa eu tirar a coberta daqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Se despedir. Então é isso, pessoal. Olha só. O focinho do like apareceu. Se inscreva. Não deixa de se inscrever. Deixa seu like, né? Hein? Menino lindo. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, Luke. Tchau, tchau. Dá um tchau, tchau. Tchau, tchau.